Você acorda antes do sol. Não porque quer, porque o frio dentro do carro onde você dorme não deixa. O banco de couro está duro. Seu casaco serve de cobertor. Lá fora, a rua ainda está escura, mas você já ouve os outros. Passos, tosse. O som de alguém tentando acender um fogão improvisado com papelão. Você está no meio de uma das maiores cidades do mundo. Há prédios ao redor que já foram escritórios, fábricas, bancos. Muitos estão vazios agora. Muitos estão fechados. A cidade não parou. Ela apenas esvaziou. Como se alguém tivesse sugado o futuro de dentro de tudo e deixado só a estrutura. Você tem 34 anos. Há 2 anos, você tinha emprego, endereço, conta no banco. Tinha um plano. Agora você tem um carro sem gasolina e uma fila para enfrentar antes que o sol apareça. Porque se você chegar atrasado, a comida acaba. Esta é a América em 1932 e ela não está esperando por você. Antes de falar sobre fome ou trabalho ou doença, você precisa entender quem você é nesse mundo. Porque em 1932, sua identidade mudou sem que você pedisse. Até pouco tempo atrás, você era trabalhador. Isso significava algo. Nos Estados Unidos dos anos 20, trabalhar era uma promessa. Você trabalhava, você subia, você poupava, você comprava. O país inteiro acreditava nisso. Era quase uma religião. Então, em outubro de 1929, a Bolsa de Valores colapsou. Não de uma vez, em ondas. Cada onda derrubando mais um andar do que as pessoas construíram. Bancos fecharam, fábricas fecharam, fazendas foram executadas. E, de repente, 24 em cada 100 americanos não tinham mais emprego. Você é um deles. Isso não significa que você é preguiçoso. Isso não significa que você falhou. Mas o sistema não faz essa distinção. Sem emprego, você perde o aluguel. Sem aluguel, você perde o endereço. Sem endereço, você perde acesso a quase tudo. Empréstimos, referências, dignidade formal. A América de 1932 tem um nome para o que você se tornou. Eles chamam de boom, de vagabundo, de fardo. E essa palavra te segue aonde você vai. Não porque você escolheu isso, mas porque o sistema colapsou e você estava dentro quando aconteceu. Então, o que esse mundo exige do seu corpo todo dia? Você acorda e começa a procurar trabalho. Não online, não por telefone, a pé. Você caminha de fábrica em fábrica, de porta em porta, de escritório em escritório. Em muitos lugares, há uma fila antes mesmo de você chegar. 50 homens esperando por 3 vagas de um dia, às vezes 100. Você fica em pé por horas, com os mesmos sapatos que já fugiram da sola, com o mesmo terno que já não fecha direito porque você perdeu peso. Quando chove, você fica molhado. Quando faz frio, você treme. Não há lugar para se aquecer que seja gratuito e que não te expulse depois de 1 hora. Seu corpo está fraco. Não de uma vez, mas aos poucos. A desnutrição funciona assim. Ela retira energia antes de retirar a saúde. Você se cansa mais rápido. Você pensa mais devagar. Você começa a evitar espelhos. Estudos realizados nos anos 30 documentaram o que chamaram de fome de desemprego. Um estado de subnutrição crônica que afetava não apenas o corpo, mas o humor, a memória e a capacidade de tomar decisões. Médicos registraram um aumento dramático de tuberculose, doenças respiratórias e colapsos nervosos entre homens desempregados. Seu corpo está pagando uma conta que não é sua. E todo esse esforço tem um único propósito. Não prosperidade, não progresso. Apenas comida suficiente para continuar em pé amanhã. Em 1932, comer é uma negociação diária. As sopas populares, chamadas de soup kitchens, existem em várias cidades. Em Chicago, Al Capone mantinha uma. Em Nova York, filas se formavam antes do amanhecer. Você espera. Você recebe um prato de sopa rala e um pedaço de pão. Isso pode ser tudo que você come naquele dia. Se você estiver no interior, a situação é diferente e mais absurda. Fazendeiros do meio-oeste destroem colheitas que não conseguem vender, porque o preço caiu tanto que colher custa mais do que rende. Leite derramado na estrada,
grãos queimados. E a 50 quilômetros dali, crianças com sintomas de desnutrição severa. Isso não é paradoxo. É política. É mercado. É o sistema funcionando como foi desenhado, enquanto as pessoas ao redor dele param de funcionar. Uma má decisão, um dia sem fila, um inverno mais duro, e a margem desaparece. Mas mesmo quando você consegue comer, há outro risco que não consegue ver. Não é doença desta vez, é o ar. Décadas de agricultura industrial esgotaram o solo do meio-oeste americano. As raízes que seguravam a terra foram destruídas pelo arado mecanizado em escala que ninguém havia tentado antes. Quando a seca chega, em 1932 e 1933, não há nada para segurar o chão. O vento começa a carregar a terra. Não um pouco, toneladas. Nuvens de poeira com quilômetros de altura, varrendo Oklahoma, Texas, Kansas. Elas chegam sem aviso. O céu fica marrom. O sol desaparece ao meio-dia. As pessoas cobrem rostos com panos úmidos e se trancam dentro de casa. Mas a poeira entra por tudo. Frestas, janelas, narizes, pulmões. Médicos começam a registrar o que chamam de pneumonia de poeira. Uma inflamação pulmonar severa causada pela inalação contínua de partículas de solo fino. Crianças e idosos morrem. Famílias inteiras abandonam tudo e migram para o oeste em busca de qualquer coisa. Muitas chegam à Califórnia para descobrir que não há nada esperando por elas. A terra que sustentou gerações simplesmente foi. Não metaforicamente, fisicamente. O vento levou. E você não sabia que estava inalando sua própria destruição cada vez que respirava fundo. Isso raramente veio sozinho. Porque enquanto a natureza atacava por fora, o sistema atacava por dentro. A lei e o governo existem em 1932. Mas não necessariamente para você. O presidente Herbert Hoover acredita que o mercado vai se corrigir, que interferência federal vai enfraquecer o caráter americano, que a crise é temporária. Enquanto ele acredita nisso, 250 mil famílias são despejadas de suas casas só em 1932. Os campos improvisados onde essas famílias vão morar são chamados de Hoovervilles, uma ironia que a população inventou e que o presidente não achou graça. Barracos de papelão e madeira descartada às margens dos rios e parques, sem água encanada, sem saneamento, sem segurança. A polícia os derruba regularmente. As famílias reconstroem no dia seguinte. Não há para onde ir. Em julho de 1932, mais de 40 mil veteranos da Primeira Guerra Mundial marcham até Washington para cobrar um bônus que o governo havia prometido e depois adiado. Eles acampam na capital. Hoover manda o exército dissolvê-los. Douglas MacArthur, então general, comanda pessoalmente a operação. Cavalaria, tanques, gás lacrimogênio, contra veteranos de guerra americanos que pediram o que era seu por direito. 2 manifestantes morrem. Centenas ficam feridos. O país que você defendeu com sua vida usou força militar contra você. Não havia apelação. Não havia contrato a renegociar. Não havia tribunal para recorrer. Havia apenas a resposta que chegou a cavalo, com baioneta. Mas há uma força que nenhum governo conseguiu destruir. Por qualquer medida moderna, esse mundo deveria ter colapsado. 1/4 da força de trabalho sem emprego. Bancos fechados. Colheitas destruídas. Veteranos atacados pelo próprio governo. Mas não colapsou. Porque as pessoas se dobram antes de quebrar. Nas Hoovervilles, havia uma ordem informal. Quem tinha mais, dividia. Quem sabia fazer algo, ensinava. Vizinhos que nunca haviam se falado começaram a compartilhar refeições, ferramentas, informações sobre onde havia trabalho. Mulheres que nunca tinham trabalhado fora passaram a lavar roupa alheia, costurar, vender comida na rua para manter a família. Crianças que deveriam estar na escola trabalhavam. Cada centavo tinha peso. A esperança em 1932 não era grande. Ela não podia ser. Esperança grande demais quebra quando a realidade não muda. Então as pessoas aprenderam a ter esperança pequena. Que o dia seguinte tivesse algum trabalho. Que o inverno não fosse mais duro que o anterior. Que os filhos chegassem em casa à noite. Isso era suficiente para continuar.
É isso que as pessoas erram quando olham para 1932 e perguntam como alguém sobreviveu. Não foi porque o sistema funcionou. Foi porque as pessoas construíram algo embaixo do sistema que o sistema ignorou. E esse algo foi mais resistente do que qualquer banco. Então, quando você imaginar a América de 1932, não imagine manchetes de jornal ou gráficos de bolsa caindo. Imagine um homem de terno gasto, esperando numa fila antes do sol nascer. Imagine uma criança que troca escola por trabalho sem saber que está fazendo isso. Imagine uma família que carrega tudo que tem num Ford enferrujado em direção a um oeste que não tem nada para oferecer. Essa é a América de 1932. Não uma nação em crise. Uma nação de pessoas sobrevivendo apesar da nação. O sistema falhou, as pessoas não. Se você quer continuar caminhando por mundos como esse, sociedades no limite, vidas esquecidas e a história como ela realmente foi vivida, se inscreva em Crônicas do Caos. E me conta nos comentários. Você teria sobrevivido nesse mundo? Porque o próximo lugar que vamos reconstruir pode ser ainda mais brutal.